Está escrito. Ivan Saraiva, o que aconteceu e o que iria acontecer? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e esse vídeo em particular no meu canal é um vídeo absolutamente triste. Esse é o tipo de vídeo, daquele tipo que a gente gostaria de nunca precisar gravar. Nunca endereçar algumas das coisas que aqui serão faladas dentro do contexto de uma igreja que a gente ama e a quem a gente quer bem. Mas existem alguns fatos que precisam ser trabalhados no nosso meio, no meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje o Adventismo, pelo menos na divisão sul-americana, está doente. Está extremamente combalido em função de algumas questões que nós gostaríamos que fossem mais simples de serem resolvidas, mas infelizmente não são. O que eu vou dizer aqui não é meramente uma questão de trazer um problema particular de um ex-pastor, no caso Ivan Saraiva, mas é uma reflexão um pouco mais ampla, especialmente em relação a alguns que ainda são reconhecidos como pastores no meio desta igreja. Em especial a liderança da divisão sul-americana, à luz também de outras questões aí que já são bem colocadas no meu canal em relação a outros líderes da igreja, especialmente no contexto da União Sul Brasileira e da Associação Central Sul Rio Grandense. Então, antes de explicar e de colocar aí as questões que eu gostaria de realmente ponderar em função do ocorrido, é que tem sido divulgado, especialmente pelo WhatsApp, nos últimos 2 ou 3 dias, pelo menos, se não um pouco mais, um dos áudios mais tristes da história da igreja no Brasil, onde uma apresentadora de um programa da Novo Tempo, junto com o pastor que oficiava aí, né, era o orador da Voz da Profecia, provavelmente o programa mais prestigioso da Igreja Adventista do Sétimo Dia em termos de pregação, são gravados ali numa situação extremamente complicada em termos particulares, um áudio absolutamente triste. Esse áudio já se tornou público, não sou eu que vou torná-lo público, mas antes de continuar, gostaria de mostrar a vocês, pelo menos a parte principal desse áudio. Esse áudio tem quase 10 minutos, eu cortei para ficar um pouco menos de 5 minutos, para a gente também não gastar muito tempo. Cortei algumas partes e mostro para vocês assim o conteúdo mais ou menos básico e geral daquilo que foi falado entre a apresentadora do Está Escrito, Eloá Godoy, e o ex-pastor da Voz da Profecia, Ivan Saraiva. Dá uma olhadinha aí. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu, você começou a me bloquear em todas as redes, não é? Bloqueou o Ragnar. Ela que ficou sabendo do Ragnar e ela bloqueou? Você bloqueou. Não, isso foi. Você é um covarde. Você é um covarde. Você desgraçou a minha vida. Você desgraçou a minha vida. E eu não vou. Você pode fazer escândalo frente da minha casa e eu não posso entender isso. Por favor. Você está com medo que as pessoas possam pensar do pastor Ivan Saraiva? Por quê? O da Eloá não tem problema ninguém pensar que a Eloá é uma vagabunda? Agora o pastor Ivan Saraiva, todo mundo saber que ele é um adulto, não tem problema? Não, eu não dou por favor para você. Eu não vou entrar no carro. Não precisa. O que você pode falar comigo, você fala aqui, ó, eu ouvindo. Vou escutar. Diga. Eu sou tudo isso. Eu não nego do que eu sou. Agora você precisa entender Que você tem seus filhos. que eu tenho 2 crianças. Então por que você se aproximou de mim? Por que você continua vindo atrás de mim? Porque eu te amo. Você me ama. Ivan. Você me ama. Você me ama e porque você me ama, você pode desgraçar a minha vida. Você pode achar o direito que eu não tenho o direito de construir a minha vida, reconstruir. Você quer saber? Você quer ouvir aquilo que você sempre quis ouvir? Sim, eu vou reconstruir meu casamento com o João. Sabe por quê? Porque ele é mais homem do que você. Sabe por que ele é mais homem do que você? Porque ele não é covarde como você.
porque ele jamais bloquearia todas as redes sociais assim que soube que fui descoberta, porque ele não me deixaria sozinha como você me deixou. Você me deixou sozinha, porque você é um covarde, você é um pastor de merda se você quer. Você é um hipócrita, entendeu? É isso que você é. E eu quero que todos os seus vizinhos realmente saibam o adúltero que você é, o hipócrita que você é, o covarde que você é. É isso que eu quero que todo mundo saiba. Porque agora eu tô aqui, ó, com essa porra desse negócio aqui, porque ontem eu me entupi de remédio. Sabe por quê? Porque mais uma vez eu achei que a porra da minha vida tinha acabado. Entendeu? Mais uma vez. Por quê? Por quê? Por causa de você? Por alguém que não tá nem aí pra mim? Por alguém que não foi capaz de cumprir uma promessa que me fez ir embora. Uma promessa. Eu, ontem, entrei em todos os papéis para ir embora daqui. Ontem. Ontem. Oh, quando foi que você me prometeu isso? Foi ontem? Não. Foi quando? Eu não entrei porque eu fui embora. Não. Foi quando que você prometeu? Dezembro. Quando foi? Janeiro? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Mas tá bom, não é? Agora você tem o desfrute da sua do seu lindo condomínio, da sua linda esposa, com os seus lindos filhos, pagando de gatinho, de beijinho, de romântico para todo mundo, enquanto eu lá toma no rabo diariamente com culpa sua. Culpa minha, na verdade, também. Porque se você soubesse a mulher que você tinha, você jamais teria se aproximado de mim. Porque eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você de verdade. De verdade. E eu sim estive disposta a largar tudo para ficar com você. Tudo para ficar com você. Você me abandonou pela última vez. Você foi o covarde que você é. Você nunca largou a Luciana por causa do filho que você amou da Luciana, porque você é covarde. Covarde é isso que você é. Percebeu? Realmente, eu sou muito mulher com você. Muito mulher com você. Porque eu não sou o tipo de mulher que abandona quem eu gosto quando você precisa. Você nunca mais me procure. Nunca mais diga um oi pra mim. Nunca, olha pra mim. Nunca mais olhe pra mim. E eu quero que todo mundo saiba o covarde que você é. E quer mandar falar baixo? Mande a Luciana falar baixo. Porque comigo você não tem nenhum tipo de poder. Pois então, pessoal, você ouviu aí agora um dos áudios mais tristes da história desta igreja. Por inúmeras razões. Acima de tudo, pelo elemento humano, tá? Os problemas do coração que envolvem a sexualidade, os nossos sentimentos, os nossos erros dentro desta área, que é uma área tão íntima e particular e pessoal de cada um, são muito dolorosos para as pessoas envolvidas. E acho que esse é o elemento mais perturbador. Muito mais importante do que a imagem da igreja, as relações públicas da igreja, a instituição, os líderes, a marca, o está escrito, a Novo Tempo, isso e aquilo. O mais complicado de tudo isso é o elemento humano. São pessoas amadas por Deus, são pessoas amadas pela igreja, são pessoas que têm as suas famílias, são pessoas com um drama existencial em torno de um pecado, de um problema extremamente complexo e difícil de lidar. Inclusive, poderíamos explorar aí as questões psicológicas e teológicas e sociais e administrativas da igreja em relação a esse tipo de modelo de ministério, por exemplo, como está escrito. Então o pessoal viaja, fica longe da sua família,
e aí em contato com pessoas do Brasil todo, e toda uma cultura de celebridade, e toda uma cultura de explorar aí as questões religiosas e colocar uma pessoa assim para representar a igreja, e daqui a pouco quando essa pessoa falha, a gente descarta essa pessoa, a gente joga ela fora, a gente vai lá e destrói a sua reputação porque ela é a culpada e a igreja não tem culpa de nada. E como que isso funciona? E como que não funciona? E ao mesmo tempo, será que a igreja é responsável por isso também? Será que a gente pode agora dizer que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja adúltera, infiel à lei de Deus, e aí prega tanto sobre a lei de Deus? E etc. E aí podemos pensar na hipocrisia particular do Ivan Saraiva, ou nas estruturas mais gerais e mais amplas que muitas vezes permitem esse tipo de situação. Agora, claro, eu gostaria de trazer a reflexão para outras questões. Naturalmente, eu creio que o Ivan e a Eloá e todas as famílias envolvidas devem poder ter a certeza de contar com as nossas orações, com o nosso carinho, com o nosso apoio, com o nosso amor, de alguma maneira que a gente possa ajudar a que haja uma restauração em relação a tudo isso, que haja perdão, que haja graça, que haja arrependimento, que haja mudança de rumo, de caminho, que haja conversão e que haja salvação nesta situação. Mas eu gostaria de trazer a reflexão para uma outra questão, ou para algumas outras questões, tá? Eu tenho feito um embate em relação aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sido bastante penoso para mim e para algumas pessoas. Muitas pessoas vêm até mim e dizem: Ezequiel, você fala de presidente de campo na Associação Central Sul-Rio-Grandense que foi visto como prostituta em motel, e o cara tá lá como presidente, pintando e bordando, e os nossos líderes ficam bem quietinhos e fingem que nada está acontecendo. E muitas vezes as pessoas pegam um pouco desse meu embate em relação ao Marcos Júnior, ao Marlington, ao Ayrton Keller e etc. E elas tentam pintar o Ezequiel como o Ezequiel é maluco, o Ezequiel é doente, o Ezequiel é do diabo, porque a igreja não pode ser desse jeito que esse rapaz aí fala, né? E quando surge uma situação como essa, a gente tem que repensar um pouco algumas coisas, tá? O que aconteceu é muito triste na vida do Ivan Saraiva e na vida da igreja e da Eloá e de todo mundo. Muito triste. Não há ninguém que deve tripudiar sobre isso e usar isso, né, para os seus intentos particulares. Entretanto, existe algo pior nesta situação e que tem a ver com todo o meu embate também em relação a esse tema, em relação aos nossos líderes, que é o que iria acontecer se esse áudio não viesse a público. Vamos pensar que a Eloá, ao invés de gravar esse áudio e disponibilizar esse áudio para as pessoas, se ela tivesse tomado remédios e se suicidado, tá? O que iria acontecer? Aliás, o que já estava acontecendo? Pelo áudio você percebe que o Ivan Saraiva já diz: não, eu já assinei os papéis para ir embora daqui, para não sei o que, etc. Porque, na verdade, o que estava acontecendo é que o Ivan Saraiva estava sendo transferido em função do problema do Brasil para os Estados Unidos. Então, o problema havia sido descoberto, e enquanto o problema não se tornou público, a administração da igreja, da divisão sul-americana, da Rede Novo Tempo e etc., ao invés de enfrentarem o problema e assumirem a situação com transparência, clareza e honestidade, tentaram fazer aquilo que esse pessoal faz de melhor, né? Acobertar pecados. E aí iam transferir o Ivan Saraiva para os Estados Unidos, mandar a menina embora e que se exploda. E tranquilo, o rapaz ia continuar como pastor lá nos Estados Unidos, inclusive ia ganhar uma promoção, né? Sair do Brasil para os Estados Unidos não deve ser exatamente uma punição, né, pessoal? Então é isso, entende? E quem estava conduzindo esse processo? O senhor Ayrton Keller, junto aí com outros administradores e etc, e etc, e etc. Inclusive, eu não me surpreenderia se essa história não viesse a público, que o Ivan Saraiva, daqui 6 meses ou 1 ano, fosse votado, por exemplo, como presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense, né? Para ser presidente da igreja. Porque, veja, a história do Marcos Júnior é ainda
pior do que essa, né? A questão é que não tem áudio, mas tem testemunhas oculares, tem as pessoas que fizeram parte da comissão, onde o Marcos Júnior admitiu que tinha entrado num motel com uma prostituta, depois todas as mentiras que ele contou para querer explicar o fato, e além de todos os problemas depois envolvendo aí o meu desligamento do ministério, onde o Marcos Júnior mentiu e cometeu crime de falsificação de documentos, tá? Então esse é o tipo de caráter de gente, não é que foi excluída da obra, é de gente que está dentro da obra, estou falando no caso do Marcos Júnior. E o senhor Ivan Saraiva só não está dentro da obra ainda porque a menina teve coragem de gravar e publicar. Essa é a única razão. Porque se não fosse por isso, o Ivan Saraiva continuaria sendo um maravilhoso pastor adventista do sétimo dia. E eu acho que é isso que a gente precisa repensar. Não é bem assim que não pode haver perdão para pecados, não pode haver perdão para erros, pode e deve. Entretanto, o que não se pode fazer é se afrouxar os padrões morais da palavra de Deus por conveniência, que é o que o senhor Ayrton Killer faz constantemente em relação não só aos casos aí que eu já citei, mas a tantos outros que a gente sabe, e o senhor Ayrton sabe que a gente sabe. Por isso, justamente o Ayrton não tem a menor condição de nos encarar, porque o senhor Ayrton é pior do que o Ivan Saraiva. É 1000 vezes pior do que o Ivan Saraiva. Porque você ter a fraqueza da carne, você cometer um pecado é uma coisa. Agora, você ser a pessoa que acoberta o pecado é outra coisa. E isso é muito complicado. E eu gostaria de terminar esse vídeo para querer dizer para vocês assim alguma coisa. O Adventismo precisa parar de ler a Bíblia, precisa começar a escrever a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa parar de ler a Bíblia e a gente precisa individualmente e coletivamente escrever o nosso Salmo 51. Davi cometeu um pecado muito grave e foi até além do que o Ivan Saraiva fez. E ele escreveu o Salmo 51 dizendo: "Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões." O Ivan Saraiva, a Eloá precisam disso aqui desesperadamente. Mas eu também, você também, o Ayrton também, o Marlon também, o Marcos Júnior também e todo mundo também. E o fato é que nós precisamos escrever isso no nosso coração, né? Escrever o nosso Salmo 51. "Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim." O Marcos Júnior sabe que ele é um mentiroso. O Marcos Júnior sabe que ele é um falsificador de documento. O Marcos Júnior sabe as circunstâncias em que ele foi visto num motel aí, pagando inclusive com dinheiro de dízimo, viu? Está diante dele, né? Mesmo que não estivesse na internet, estaria diante dele. E como é que está sendo essa situação toda? Como é que é isso aí? A gente precisa escrever essa história. O senhor Ayrton precisa olhar para Deus e dizer: "Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica-me com esopo e eu ficarei limpo." É isso que você precisa, Ayrton. E enquanto negar a realidade e os fatos, pior a realidade e os fatos se afigurarão. Porque não adianta posar de santo nessa hora. Nós somos imundos e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. E nós precisamos desesperadamente escrever o nosso Salmo 51. O salmista pede, né? "Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes." Talvez o Adventismo está nesse contexto de ter os seus ossos esmagados por Deus, pela sua hipocrisia, pela sua maldade, pela sua malícia, pela politicagem, pela incoerência, inclusive pelos crimes envolvidos aí em algumas coisas nesses contextos todos. E nesse momento, o salmista, mesmo no momento mais tenso e pesado e doloroso, ele diz e pede para Deus que o que ele quer ouvir é júbilo e alegria. E ele quer que Deus esconda o rosto dos pecados dele e apague todas as suas iniquidades. Isso é o que nós mais precisamos como igreja e como indivíduos, né? E não adianta ter meias palavras em relação a essas questões, né? E é isso. E aí a gente continua a leitura, né? "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não retires de mim o seu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores se converterão a ti. Em grande medida, a administração da Igreja Adventista do Sétimo Dia tenta encobertar essas coisas e etc., tudo em nome da missão da igreja, do bom nome da igreja. Mas é somente quando a igreja se converter que ela vai poder pregar para os pecadores se arrependerem. Imagine o Ivan Saraiva com todos esses sermõezinhos ridículos que ele sempre pregou sobre família e casamento e contra o adultério e a favor da lei de Deus. Adiantou de alguma coisa? Adiantou de nada. Agora, se arrepender de verdade agora, e não simplesmente porque veio a público, mas por toda a circunstância e toda a dificuldade que isso vai acarretar na vida particular e na vida da igreja, se converter de verdade, ainda poderá ser usado por Deus para converter outros. De outra forma, só resta condenação. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Complicado, né? Abre, Senhor, os meus lábios, minha boca manifestará teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Esse é o momento, galera. De espírito quebrantado, coração compungido, contrito, para que Deus não nos despreze e não nos condene na nossa maldade. Eu clamo que Deus venha transformar esta igreja a partir de mim como pessoa, a partir do Ivan Saraiva como pessoa, a partir da Eloá como pessoa, a partir do Marcos Júnior como pessoa, a partir do Marlington Lopes como pessoa, do Ayrton Killer como pessoa, o pessoal do Novo Tempo como pessoa, porque não adianta nada uma vida de aparência, enquanto no fundo e de verdade nós estamos corrompendo as leis de Deus e as leis dos homens. Salvação não vem pela lei, salvação é da graça mediante a fé, e é só por isso que a gente consegue respirar aliviado. Mas isso também não é desculpa para vivermos em pecado. De maneira que vamos reavaliar as nossas posturas particulares e a nossa instituição, e aqueles que iriam acobertar essa sujeira toda, e que agora estão tomando decisões porque o áudio vazou, que se arrependam, porque na verdade a gente sabe que o interesse dessas pessoas é acobertar o pecado. E quem sabe por detrás disso aí é que está uma grande brecha para o inimigo trabalhar no nosso meio para derrubar um a um daqueles que puderem ser derrubados. Tudo que puder ser abalado será abalado, mas aquele que confia em Deus vai permanecer para sempre. Deus abençoe a todos.